A obra de Rosilã, para mim, ela apresenta uma totalidade que envolve técnica, emoção, subjetividade e universalidade. No que se refere à técnica, eu acho que ela apresenta nas formas, nas texturas que ela usa, as cores vibrantes utilizadas que nos dão a certeza do constante caminhar de Rosilã em busca das diversas linguagens e tendências. Na emoção dela, quando ela usa simbolismo que são arraigados à sua vida, à sua crença, à sua história, à sua intuição. E emoção em relação a nós, quando nos sentimos livres para absorver o que a obra dela apresenta como verdade e que nos envolve integralmente. A subjetividade é que a obra de Rosilã, para mim, é o resultado de um trabalho que libera e expõe seu talento, sua criatividade e conhecimento que dá origem a uma linguagem própria. Para mim, Rosilã tem uma linguagem bem definida em relação à arte dela. A universalidade, porque a obra de Rosilã pode ser inserida em qualquer manifestação contemporânea, pela maneira como ela cria e elabora a sua produção. Para mim, é uma grande conhecedora do processo de composição, em tudo que ela faz. E a arte dela é calma e forte, silenciosa e vibrante. Porque a gente sempre reproduz esse discurso que a gente transfere para a obra, né? Ele sempre faz parte daquilo que a gente olha, daquilo que a gente observa e do sentimento que a gente tem, porque arte sem sentimento não tem sentido, né? A gente não pode ficar alheio. Não é uma coisa que é automática, né? Ela brota de algum lugar, ela sai de algum lugar. E isso tem a ver com a tua vivência, com a tua história, com a história do mundo, porque tu está inserido nele. E quando tu fala de alguma coisa, que tu faz uma seleção e escolhe algo para dizer, tu diz de ti e diz do mundo. Tu não diz só de ti, né? Isso sempre aparece no trabalho, quando a gente fala de algo, a gente fala daquilo que a gente vive, do momento, da história que a gente vive. Eu, por exemplo, eu tenho uma carga muito grande, eu diria que talvez do barroco. Até porque eu estudei muito profundamente o barroco, né? Então, a cor do barroco, a força, que aparece ainda hoje. A gente tem muito aqui em São Luís do Maranhão, né? Isso é muito forte nas coisas das rezas, que isso também é muito forte dentro de mim, no meu trabalho. Mas não é só isso, né? A gente vive no mundo atual, no mundo contemporâneo. Então, apesar de ser influenciado por essas outras coisas, também esse olhar novo, as novas descobertas que a gente faz, porque todo dia a gente é um ser novo, né? A gente olha para o mundo de uma forma diferente. E eu gosto de fazer isso, trazer personagens, né, que fizeram parte ou fazem parte de algum momento da minha história, da minha vida, das minhas relações, e que eu gosto, que eu acho interessante pela forma, ou até, sei lá, pelo significado que eles têm para algumas pessoas que convivem comigo. Então, tudo isso a gente vai trazendo à tona e vai colocando no trabalho, né?
Como vem o teu processo criativo? Como é que vem a inspiração? Como é que surge? Olhando, do olhar, de observar as coisas atentamente. Ideias que eu tenho. E aí as imagens vão aparecendo. Quando eu trabalho um quadro assim, eu não tenho ideia de como ele vai ficar, né? Apesar de eu ter a temática. Mas eu vou construindo, entende? Eu não faço desenho prévio. Algumas coisas eu escrevo, anoto, de mais ou menos o que eu quero dizer, o que eu quero fazer. Daí eu vou construindo. A poética do espaço para mim é fundamental. Gosto de inserir elementos assim que são significativos ou até banais, né, como no caso da lagartixa, mas são significativos para mim. E aí a forma de colocar isso, a ordem, né, como eu abordo o espaço, como eu coloco, é como fazer uma poesia, né, falar com palavras, com elementos que são específicos da pintura. Nesses relatos, eu falo de banalidades, de coisas comuns, como, por exemplo, a lagartixa que entrou na minha sala enquanto eu estava fazendo alguma coisa, enquanto eu estudava. Tanto que aqui, por exemplo, eu coloco uma frase, até coloquei em inglês, aí fala: I am afraid of Rex, help me. Eu tenho medo de lagartixa. E ela é uma figura que está aparecendo muito aqui, porque ela cai aqui nessa área do jardim. E eu adorei isso, né? Então, fala geralmente dessas coisas. A ideia é uma ideia geral, como eu estou te falando, dos relatos, né? Do meu cotidiano, do meu dia a dia. E a partir disso eu vou construindo vários trabalhos dentro desse tema geral. Que eu não sou uma pessoa que fica parada. Para mim não tem essa história de um momento. Tem gente que repete e fica como se estivesse parado num tempo, né? Num momento do tempo. Eu não. Eu gosto de trazer para mim, eu gosto de investigar demais. Eu gosto muito de tecnologia, eu gosto de ver imagens, eu gosto de ver desenhos animados. Isso aí, desenho animado, sabe?
e coisas que os meninos daqui de casa, e a gente via junto. Então tem personagens que a gente olha e ri muito. Eu sou apaixonada pelo Batman, né? E tem umas outras coisas também que eu gosto, que eu vou juntando, que eu acho engraçado, né? E que, às vezes, o formato, a figura. Então, essa coisa popular, que é o pop, né, vai entrando também, se misturando com essa coisa do barroco. Então, não tem, assim, uma coisa rígida naquilo que eu faço. Eu sou muito aberta às coisas que vão aparecendo, às coisas que vão me interessando, né? Às vezes tu olha uma coisa na rua, até uma pilha de alguma coisa, aquilo te parece tão bonito, tão interessante, tão significativo, e de repente te dá é um link, né? Para que alguma coisa nova aconteça, né? É um trabalho novo, é uma ideia nova, é uma escrita nova, é um texto novo. Então é isso que faz a gente se renovar, né, a cada dia. A ladainha. Aí aqui nessa parte, mas que eu escrevi com tinta preta, aqui eu estou chamando alguém para me acudir. Eu estou chamando os super-heróis, eu chamo Batman, Super-Homem, qualquer um deles para vir me ajudar e tirar os pombos do telhado. A obra de Rosilã, ela provoca, eu acredito, assim, para mim, uma atemporalidade, né? A gente não sabe, quando olha o trabalho dela, não se refere, porque às vezes a gente olha o trabalho e diz, será que é um jovem? Será que é um artista maduro? A gente percebe o trabalho maduro, mas não consegue fazer uma relação com uma idade cronológica do artista, entendeu? Porque o trabalho dela, ele te instiga a um novo, a um inusitado, e ao mesmo tempo ele ele me leva a algo da meditação, talvez ao pessoal, né? Através eu repito, desse simbolismo que ela utiliza, desse imaginário, na composição de vez em quando tem alguma coisa colada, alguma coisa que intervém naquela pintura, numa pintura meio audaciosa, que às vezes desmonta o espaço, ultrapassa, ela quebra com algumas simetrias, e aí aparece aquele ícone que nos conduz a uma abstração, talvez de uma meditação entre o ser físico e a coisa mais cósmica, né? Isso tudo, em alguns trabalhos eu percebo assim, algo que nos faz uma ponte com o divino. Essa foi uma exposição também que eu fiz. Sempre a ideia dessa coisa que eu gosto, do colorido, da luz, desse universo que a maioria das que a gente não tem mais nem tempo de olhar, né?
que é a cidade. O céu. Antigo isso aqui. E tu tem a coisa de usar o pincel e a espátula. Sim, a espátula. Pincel, espátula. Deixa eu ver mais. Eu tenho umas histórias que eu conto, por exemplo, eu tenho uns baúzinhos, umas caixas. Então, aquilo é como se eu estivesse trazendo, porque essas imagens, inclusive o popular, o barroco, eles se misturam de uma forma que estão lá, já estavam lá, nessas caixas, nesses guardados que eu tenho, né? Então, são imagens, são memórias que são muito significativas, que são pessoas que entram, né, na minha vida, na minha história, ou que entraram, que já saíram, que já se foram, que fizeram parte dela de uma certa forma, mas estão sempre ali, né? Continuam nesse mundo paralelo que a gente tem, né? Estão lá, e guardada nas caixas da imaginação, nas caixas que se espalham pela casa. Em todo canto a gente tem essas imagens e essas memórias. E o novo, ele acrescenta, mas é esse antigo, é essa memória que alicerça esse novo, né? Não é uma coisa assim, o novo pelo novo, não é isso. Ele tem que estar linkado, ele tem que ter significado, tem que fazer parte, assim, da minha vida de uma forma, assim, bastante significativa. Não pode ser assim, à toa. Eu não escolho um personagem para colocar no meu trabalho assim. Vou botar esse aqui. Nada a ver. Não, ele tem que estar relacionado com as coisas que eu gosto de fazer. Quando eu falo do feminino, eu entro com a questão do sagrado, que para mim é muito significativo, o sagrado feminino. Aí entra a imagem das mulheres, mas das mulheres que são consideradas santas, os ícones, né? Por exemplo, da igreja, a grande mãe, que para mim tem a ver também com a terra. Então, esse feminino que eu reproduzo, que eu falo e que está presente também no meu trabalho, é algo mais relacionado à questão do sagrado, né? Do sagrado feminino. Preciso estar envolvida, né? De certa forma, apaixonada por aquilo que eu estou fazendo. Né?
apaixonada, vai crescendo, assim, é uma coisa que vai, né? Eu preciso estar realmente envolvida demais com o que eu tô fazendo para produzir algo e mostrar também. Desse lado, tá? Eu me descobri escrevendo, de repente. Eu gosto de escrever histórias também. Eu acho que eu tenho uma coisa assim muito... Eu abarco, mas, como eu te disse, eu vivencio muitos mundos, né? O mundo da escrita, que eu adoro, que eu escrevo histórias, escrevo banalidades, né? Então, isso aí entrou no meu trabalho a partir do momento que eu quis reproduzir assim, a ideia da reza, da ladainha, né? Da Ave Maria, como se fossem sons. Essa repetição, né? A ideia do redondo, do circular, do mundo que cabe numa caixa, mas que é um universo que está ali restrito de cada um, né? Esse é o meu universo. E aí eu inseri a palavra como elemento estético. Que é uma coisa bem, uma cena bem do cotidiano. Do meu cotidiano. Eu quero fazer arte porque eu sinto a fome dela, né? Que eu sinto necessidade de fazer arte. Então eu não me vejo sem arte.